Muito bem. Estamos de volta agora para continuação da nossa análise. Vamos para uma fase interessante da nossa metodologia, ok? Que é a descoberta das verdades iniciais e as lições para hoje. O que é isso, professor? Descobrir a verdade é você pega o personagem que você acabou de descobrir, qual é, onde ele aparece, volta para o texto e veja o que o texto tem a dizer sobre aquele personagem. Isso é descobrir as verdades iniciais. Lições para hoje é só você aplicar o que você descobriu lá atrás para hoje, para a sua vida, para a minha vida. Isso é a lição para hoje, é o que nós vamos fazer agora. Mas deixa eu tacar aqui na tela. Opa, deixa eu botar aqui na tela. Já coloquei, né? Muito bem. Está aqui o texto. Aqui está o personagem, né? Nós já descobrimos o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Fizemos até o quarto. Vou pegar aqui o primeiro personagem, então, né? E vou trazer para cá. Vou colocar aqui. E vou identificá-lo aqui. Como é que eu vou identificar esse elemento que não é identificado realmente? É indivíduos, pessoas. Então eu vou colocar como, acho que dá certo, alguns indivíduos, vai ser melhor. Alguns indivíduos. Alguns indivíduos. Beleza. Então, o nosso personagem é alguns indivíduos. Por que aqui chama eles de indivíduo, depois os quais, homens, aqueles. Então, a gente não tem uma identificação, eu não tenho o nome deles. Eu tenho que existir um grupo de pessoas que estavam fazendo alguma coisa, mas quem são eles? Não tem. Então, vai ficar alguns indivíduos. Beleza, terminou. Agora, o que nós vamos fazer? Eu já criei aqui um esqueminha para eu sempre usar. Estas verdades e lições nos ensinam que, primeira verdade, personagem. Quem é o personagem? Vou pegar aqui e vou colar. Vou colar da mesma forma que está. Espera aí, colar especial. Pronto. Alguns indivíduos, certo? Beleza. Então, alguns indivíduos é o personagem. A primeira verdade do texto tem que falar desse personagem. Onde é que está essa verdade? Vou olhar aqui no texto. Verso 4, ele aparece 4 vezes. Percebe? Indivíduos, os quais, homens. Então, alguns indivíduos aparece primeiro no verso 4, que eu já trouxe para cá. Aqui eles, certos indivíduos. Deixa eu melhorar essa fonte. Eu quero ela negrito itálico e eu quero ela toda maiúscula. Ok? Então, esse é os certos indivíduos. Se introduziram, olha eles de novo aqui, com dissimulação, os quais, eles de novo, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, olha eles de novo aqui, Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Muito bem. Então, nós temos aqui esses indivíduos. Então, alguns indivíduos. Agora é o texto, Agora eu tenho que pôr o texto. Que texto? O texto bíblico. Qual? O verso 4. Por isso que eu tenho essa formulazinha já. Então, eu vou pegar aqui, pois certos indivíduos. Então, eu vou vir daqui para cá, Vou puxar o texto para cá. Pronto. Vou mudar a cor desse texto. Vou mudar a cor do texto. Eu gosto de um cinza mais forte, negrito. Isso é a Bíblia, né? Então, alguns indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais
desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram... lembra que os verbos têm que estar sempre no passado. Transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negaram o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Agora eu posso apagar o texto, porque eu já trouxe o texto, né? Então vamos ver se está tudo certo. Se introduziram passado com dissimulação, os quais desde muito foram passado antecipadamente pronunciados, a qual haviam sido pronunciados. Poderia, mas só está no passado, eu vou deixar para esta condenação. Homens ímpios que transformavam, vou mudar para transformavam, é passado também, em libertinagem a graça do nosso Deus e negavam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a verdade do texto. Prestem atenção comigo aqui. Deixa eu voltar aqui para a minha câmera principal. A verdade do texto é esta. O texto está nos informando que estes indivíduos se introduziram na igreja com dissimulação. Eram dissimulados. Eram falsos, eram perigosos. Eles estavam fazendo o que não deviam. Esses indivíduos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Eram homens ímpios que transformavam em libertinagem a graça de Deus e negavam o soberano Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a característica desses homens. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Então, o que nós... primeira lição agora. Eu já descobri a verdade inicial do texto. Agora, a lição. Eu e você aprendemos que... Vou pegar... olha aqui para mim, olha aqui para o texto, Eu vou pegar tudo isso aqui, Vou pegar tudo isso e vou trazer para cá, Porque agora é a lição que eu quero aprender. Com o texto, viu? Com o texto. Não inventa nada. Não altere as escrituras. Não precisa. A Bíblia ensina. Ok? Então vamos lá. Eu e você aprendemos que existiram homens... eu vou mudar, pessoal. Vou mudar. Eu não vou pensar no passado. Eu já estou no presente e eu já vou trazer direto para o presente. Eu podia fazer as duas coisas. Eu podia dizer assim, existiram homens que fizeram isso. A mesma coisa que foi dito em cima. E depois eu dizer, e hoje continua acontecendo a mesma coisa. Certo? Para a gente tomar cuidado. Mas eu já vou trazer para hoje. Então tá. Eu e você aprendemos que existem homens se introduzindo, olha só, introduzindo com dissimulação na igreja ou em nosso meio. Vou colocar um ponto aqui. Eles foram, vou apagar esse antecipadamente, porque já é passado, eles foram pronunciados para esta condenação. Eles são ímpios. Eu posso até colocar homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Pronto. É isso que o texto quer nos ensinar hoje. Certo? É isso que o texto quer nos ensinar hoje. O texto quis ensinar, o texto ensinou para eles essa verdade, que é a mesma coisa, não mudou nada.
Olha só, eu e você aprendemos que existem homens hoje que se introduzem na igreja com dissimulação. Eu posso até mudar, né? Que se introduzem na igreja com dissimulação. Eles foram pronunciados para esta condenação. Eles são ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso soberano e único Senhor Jesus. Isso está acontecendo até hoje na igreja. Aconteceu com eles, por isso o autor escreve, e está acontecendo ainda hoje. A gente pode até fazer algumas mudanças aqui, por exemplo, trocar a palavra dissimulação por uma palavra mais moderna, uma palavra mais atual. Deixa eu ver aqui, verso 4, né? Deixa eu ver aqui com a minha Bíblia, eu estou com ela aberta aqui do lado. Deixa eu ver o que a gente tem aqui por dissimulação. Dissimulação. Pareisdon. Vê se é isso mesmo. Pareisduno. Entrar secretamente, introduzir-se secretamente, entrar furtivamente. Então, o que eu posso entender aqui da dissimulação é que homens entram na igreja não pela porta da frente, figurativamente, né? Porque eles entram pela porta da frente. Mas eles não estão ali com o coração convertido, eles não são cristãos. Eles vão tentar deturpar a igreja. Eles vão tentar afetar a fé da igreja, porque eles não são convertidos, eles negam a graça, eles negam a soberania de Cristo para agraciar, para salvar, eles negam o senhorio de Cristo, eles negam o Cristo em Jesus. Percebem? É isso que nós aprendemos aqui, é isso que o texto nos ensina, mais nada. Certo? Terminei a primeira lição, não tem mais o que fazer, eu vou para a segunda lição, para a segunda verdade e para a segunda lição, ok? Já está aqui o personagem, então a gente já copiou ele, né? Alguns indivíduos, o texto que está aqui é o texto daqui, vou pegar então e vou procurar eles, ó. Lembrem-se, a gente tinha no 4, olha só, 4... E agora ele aparece lá no 7 uma vez, depois no 8. Então, eu vou lá para o 7. Aqui é o 4, não tem no 5, no 6 e tem no 7. 5, 4, 5. 5 e 6 não tem. Então, eu não tenho que fazer verdade de um personagem onde ele não aparece. Eu só faço a verdade onde ele aparece. Então, segunda verdade, alguns indivíduos, verso 7. Vou procurar eles aqui. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, aqui eles, ó. Aqueles, é aquele pessoal lá. Por quê? Por que eu sei? Porque eu li o texto e eu estou coletando personagens, certo? Lembrem-se que nós estamos coletando personagens, olha só. O exercício de seleção. Eliminamos todas as palavras que não são personagens, viemos para o exercício de classificação e juntamos todas as vezes que ele apareceu. Quando nós fizemos essa junção, e isso tudo lendo, nós percebemos que o aqueles do verso 7 é uma referência a alguém que fez algo errado lá atrás, que era os certos indivíduos. Beleza? Então, a leitura te faz identificar isso. Então a gente volta aqui para o nosso indivíduo, né? E vamos lá. Esse aqueles são eles. Então eu vou aqui. Sodoma e circunvizinhanças, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Maravilha. Então, alguns indivíduos... Vou pegar daqui para baixo, ó. Vou pegar daqui para baixo, vou trazer para cá, tirar o texto, né? Porque agora já trouxe o texto, e vou mudar a cor, para deixar a cor que eu escolhi para ser a Bíblia. Colocar em itálico, para você saber. Então,
alguns indivíduos, havendo se entregado à prostituição, eu não preciso mais de como aqueles, porque o texto está dizendo que eles fizeram isso, seguindo após outra carne, são postos, eu vou mudar a forma dessa palavra, porque agora são postos, para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Acho que dá para deixar desse jeito. Poderia alterar o seguinte, são postos para exemplo do fogo eterno e sofrerão. Não, eu vou deixar do jeitinho que está. Do jeitinho que está. Não vou alterar nada. É isso aqui. Certo? Então, agora, o que eu e você aprendemos? Como é que eu faço? Eu pego tudo. Vou trazer tudo para cá. Eu e você aprendemos que estes indivíduos se entregam presente, se entregam à prostituição, seguindo ou a carne, seguindo outros personagens, seguindo outros deuses, seguindo outras carnes ou outros homens. Ponto. Eles são exemplos de quem experimentará o fogo eterno. Experimentará o fogo eterno e sofrerão esta punição. Pronto, tá aí, ó, resolvido. Vou só alterar o formato, mas está resolvido. Eu e você aprendemos que estes indivíduos se entregam à prostituição seguindo outra carne ou outras carnes. Eu vou pôr igual, tá? Seguindo outra carne, ou seja, a orientação deles não é a orientação que vem dos seus pastores, a orientação deles vem de fora. A orientação deles é perturbada, por isso que eles não se encaixam no cristianismo. Eles são exemplos de quem experimentará o fogo eterno e sofrerão esta punição, ou seja, a punição do inferno. É o que nós aprendemos. Então, eles introduziram na igreja, estão fazendo tudo isso, certo? Eles são ímpios, eles transformam em libertinagem. Eles bacanizam a graça, tá? Certo? Então, eles ignoram o pecado, largam, vivem do jeito que eles acham que tem que viver e acham que Deus tem que dar jeito nisso. Isso é libertinagem. Mas eles não só isso, eles negam a soberania de Cristo para agraciar, para ser o Salvador. Então, esses homens estão perdidos. Então, é isso que nós aprendemos na primeira. Só que o autor vem dizer o seguinte, irmãos, esses indivíduos eles se entregam à prostituição. E aqui a prostituição talvez tenha muito mais a ver com a negação da divindade, porque prostituição, traição quando nós negamos a soberania de Cristo, quando nós temos libertinagem com a graça. Isso é uma traição, isso é prostituição, num sentido figurativo. Então, eles são prostitutos
espirituais. E eles são porque seguem outras carnes, eles seguem outros líderes, eles têm outra mentalidade. Mas eles são condenados, é o que o texto diz. Então nós vamos agora para a terceira lição, terminamos. E hoje eu estou sendo um pouco mais empolgado aqui, né? Nessas lições. Mas vamos para a terceira. O personagem está aqui, o texto já está aqui. Então nós vamos procurar ele aqui no 8. Ora, estes, olha eles aqui. Da mesma sorte, quais, olha eles de novo, sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Maravilha, então, vou pegar aqui, né? Vou trazer eles para cá, certos indivíduos, vou aproveitar que já estou com a mão na massa, vou trazer para cá também, e vou vir para cá, ó. Alguns indivíduos... pegar isso aqui tudo, ó. Alguns indivíduos são iguais a sonhadores alucinados. Não, não é são, eram, tá? Sempre no passado. Eram iguais a sonhadores alucinados, que não só contaminavam a carne, como também rejeitavam governo e difamavam autoridades superiores. Beleza? Então isso aqui eu vou melhorar isso aqui para facilitar para mim. Vou deixar, isso aqui foi eu coloquei, eram iguais, eu coloquei. A sonhadores alucinados já estava no texto, é o próprio texto, né? O que é o texto eu deixo assim. Que não só contaminavam a carne, como também rejeitavam o governo e difamavam autoridades superiores. Pronto, terminei. Agora, o que eu e você aprendemos? Vou colocar isso aqui, trazer para cá. Eu e você aprendemos que existem homens na igreja que são sonhadores alucinados. Eu poderia até trocar isso aqui como loucos, né? Cara que vive em outro mundo. São loucos que eles não só se contaminam e contaminam os outros, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Eu já sei o que são essas autoridades superiores, porque o texto vai dizer um pouco mais abaixo, vai dar o exemplo do diabo, né? Então, autoridades superiores que eles estão tratando aqui, provavelmente são autoridades espirituais. O próprio demônio, né? Eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores do céu ou do inferno. O texto combate as duas coisas, ao meu ver. Então, pronto, terminei a terceira lição, que vai retratar o que esses homens fazem mais. Ok? Terminamos? Quarta lição agora? Quarta verdade e quarta lição? Maravilha. Está aqui os certos indivíduos. Já posso até colocar aqui também para ficar. Então tá. Agora é o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O verso 9 não aparece,
eu deixei ele aqui só para ele se acoplar a esse, para mostrar para eles eles difamam a autoridade superior. Judas, que autoridades são essas? Ele vai dizer, olha, nem o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Ou seja, até o arcanjo Miguel respeita esse governo, tá? Respeita esse governo e essas autoridades superiores, tá? Se você quiser pensar que governo aqui é o governo civil e autoridades superiores sejam as espirituais, por mim não faz diferença. O fato é, vamos alterar um pouquinho aqui? Vamos, eu vou pegar isso aqui para ficar mais compreensível lá em cima. Vou trazer para cá. Vou colocar na cor certa e vou deixar em itálico para você saber que é a Bíblia. Rejeitavam o governo, difamavam autoridades superiores. Fizeram o que nem o arcanjo Miguel fez. O fez eu posso deixar como normal, porque eu coloquei. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés e não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Pronto, agora ficou bem mais claro, bem mais compreensível, certo? E aí também a gente vai precisar acrescentar aqui, ó, certo? Superiores posso colocar aqui, ó. Eles fazem o que nem o arcanjo Miguel fez quando contendeu com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atrevendo a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, transferiu para Deus a responsabilidade. Então, se tem que tratar com o diabo, ou com o governo, ou com a autoridade superior, deixa Deus fazer isso, não se meta a bravo, não se meta a poderoso, porque isso não está certo. Parece que isso estava acontecendo ali naquela igreja. Então, perigoso. O escritor está nos alertando que é perigoso. Terminamos, então, agora sim, né, a terceira lição. Agora vamos para verso 10. Estes quem? É o mesmo pessoal, o texto está falando deles. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos. Eles estão sendo tratados de brutos. Sem razão, até mesmo nessas coisas, se corrompem. Como brutos, pode ser que como brutos. Deixa eu voltar lá para ver se eu separei o brutos. Verso 10. Não, é como se fosse, não é ele. Se fosse assim, eles são brutos. Aí o brutos entraria. Então, o brutos aqui não vai entrar. Eu preciso desfazer. Beleza. Como brutos sem razão, agora aqui é eles, ó. Isso é eles. Se corrompem. Então, beleza, vamos ver aqui. Alguns indivíduos, pegar daqui para cá, quanto a tudo o que não entendiam, difamavam. Aqui. Difamavam. Quanto a tudo o que não compreendiam por instinto natural, a tudo o que compreendiam por instinto natural,
como a brutos sem razão, até nessas coisas se corrompiam. Pronto. Verso 10. Eu e você... aqui eu tenho que mudar, né? Lição 4. Eu e você aprendemos que... Vou jogar para cá. Estes elementos em relação ao que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como ignorantes que são, até nessas coisas se corrompem. Quer dizer, até no que eles podem compreender naturalmente, eles se corrompem. São ignorantes. Bom dia, pastor. Tranquilo, eu também fiquei enrolado de manhã. Estava com atendimento que acabou agora. A quarta lição, muito fácil, muito tranquila, muito legal. Vamos para a quinta agora. Quinta lição. Verso 11. Ai deles, olha eles aqui. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. O que é isso? Vamos pegar aqui, ó. O personagem é alguns indivíduos. Personagem, alguns indivíduos. Vou acabar, que eu já vou dar uma fechada maior aqui. Pronto. Alguns indivíduos deviam ouvir que alguns indivíduos deviam ouvir que ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Aqui tem um monte de histórias que te remeteria lá para conhecer o texto bíblico, ok? A história em si. Você pode fazer isso. Vamos aproveitar o gancho aqui? Deixa eu ir lá para a Bíblia, para a gente fazer uma pesquisa rápida, por exemplo, para você ver como é que eu resolvo esses probleminhas, partindo do pressuposto que você vai aí abrir ou instalar esse programa aqui, o Oliver Tree, no seu computador, ou um programa de Bíblia, né? O que a gente faz? A gente vem aqui no buscador. Vocês não estão vendo, né? Vou tentar melhorar aqui, peraí. Não, aqui não vai fazer diferença para vocês, vai fazer aqui, ó. Isso, aqui. Então, você vem aqui no buscador da Bíblia, você vai escrever o que você vai buscar aqui, no caso, Corá. Pronto. Eu escrevi aqui Corá. O texto não traz revolta de Corá. Então, eu vou escrever Corá. Ele foi me buscar na Bíblia. Em Gênesis aparece 36:5. E a Olibama nasceu Jeus
Jalão e Corá. Ele era um filho de Oolibama, no 36. Vamos ver se Gel, Jalão e Corá. Vamos ver. O príncipe Corá, o príncipe Coitã, são esses os príncipes, tá? O príncipe, os filhos de Isar, Corá, Negueb, os filhos de Corá. Corá tomou consigo Datã e achei aqui, ó, e Abirão, filhos de Eliabe, Inhom, filhos de Ruben, e falou Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem é o santo que ele fará chegar a si. Então, a revolta de Corá, eu já aprendi aqui, que foi quando aquele pessoal se revoltou contra Moisés. Deus escolheu um líder e eles queriam liderar também. Datã, Abirão, os filhos de Eliabe. Será que é essa história mesmo? Números. Eu vou clicar aqui no texto. Ele vai me trazer para cá a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Deixa eu ver se a lei acerca das bordas das vestes. É isso mesmo. Castigo da violação do sábado, sacrifícios pelos pecados de ignorância, leis a respeito das ofertas, o povo em honra, o castigo dado por Deus, Moisés intercede pelo povo, é isso mesmo. É aquele povo que se rebelou contra Moisés. Deixa eu voltar lá para Judas, tá? Então, e vou voltar aqui para a nossa Bíblia, para o exercício. Então, a revolta de Corá é quando eles se revoltaram, né, contra Moisés e Arão, tentando tomar dele o poder, a força, né? Enfim. Deixa eu ver. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, Caim assassino, coração endurecido pelo egoísmo, pela ganância, assassinou seu irmão, movidos pela ganância, prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então ele cita 3 exemplos. O Caim é o ciúme, o coração endurecido, o assassinato. A ganância que fez com que Balaão desejasse o dinheiro lá do rei e essa revolta contra a liderança constituída por Deus. Então eu vou pegar aqui, já descobri a verdade toda, vou trazer para cá e vamos descobrir a lição. Eu e você aprendemos que estes homens, o ai deles eu vou colocar, sofrerão da parte de Deus as consequências. Pois eles, posso apagar essa parte aqui, né, porque é a mesma coisa. Pois eles trilham o caminho da maldade. Eu posso colocar, ó, trilham o caminho da maldade de Caim. O caminho da maldade de Caim. Da ganância de Balaão. Vou resumir, né? Da ganância de Balaão. E do erro, da tentativa de usurpar a liderança constituída por Deus, como fez Corá. Maravilha, pronto. Isso aqui resume o
caráter desses homens. Eles são malignos, né? Porque a Bíblia diz que Caim era do maligno, então vou até melhorar isso. Estes homens sofrerão da parte de Deus as consequências. Eu disse isso por causa do ai deles. E agora eu vou justificar. Pois eles trilham o caminho do maligno. Do maligno. Como Caim. E aqui eu posso até provar com um texto que diz que Caim era do maligno. Quer ver? Eu vou abrir aqui a nossa Bíblia e vou fazer essa pesquisa. Do maligno. Maligno. A Bíblia em algum lugar diz que Caim era do maligno. Vou colocar só maligno. Maligno. E isso está em Hebreus. Então eu vou pegar aqui e vou deixar só no Novo Testamento. Pronto. Já sei que está lá em Hebreus. Vou tentar ver aqui se eu acho errado. Não, não está não. Eu vou colocar aqui Caim. 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 Pronto. Hebreus. Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Não segundo Caim, que era do maligno. É 1 João, Caim era do maligno. Caim era do maligno. Maravilha. Então, cabe o que nós estamos colocando, Eles sofrerão as consequências da parte de Deus, pois eles trilham o caminho do maligno como Caim. Da ganância pelos bens, como Balaão. E do erro, da usurpação, da tentativa de usurpar a liderança constituída por Deus, como Corá. Pronto. Verso 11. Lição 5 concluída com vitória. Vamos então para a lição 6. Lição de número 6. Falta quantos ainda? Falta bastante, né? Bastante lições nós teremos aqui. Então vamos para a lição de número 6. Lição de número 6. Lição de número... lição de número 6. Estes homens, olha eles aqui. Estes homens são como rochas. Eles são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se, olha eles aqui de novo, juntos, sem qualquer recado. Pastores, eles são pastores que a si mesmos se apacentam. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Duro esse verso 12 aqui, hein? O ataque a estes homens aqui foi duro, Eu vou pegar daqui, porque alguns indivíduos são estes homens. Então eu pego daqui para cá e jogo para cá para o texto. Já vou colocar na cor e deixar parecido com o texto vivo. E alguns indivíduos eram como rochas submersas em
em suas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentavam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas e desarraigadas. Maravilha. Deixa eu só mudar isso aqui. É isso. Pronto. E a lição? Qual vai ser a lição? Eu vou pegar todo o verso 12, vou trazer para cá. E eu e você aprendemos que estes homens são como rochas no fundo da água. Amam os banquetes das festas da Irmandade e participam sem nenhuma vergonha. Ó, isso que eu estou colocando tem tudo a ver com isso aqui, ó, suas festas de fraternidade, banqueteando juntos, sem qualquer recato, sem nenhuma vergonha. Eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Eles são nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores em plena estação dos frutos, mas sem produção. Totalmente mortas. Vou deixar só isso, porque é tudo ênfase para dizer a mesma coisa. Totalmente vergonha. Pronto. Terminei. E o verso 12 é duríssimo. Vai definir, descrever quem são esses homens. Olha, eles são como rochas no fundo da água. Para que serve uma rocha no fundo da água? No fundo do mar, submerso? Bom, deve servir para os peixes produzir, mas nós não estamos falando de peixe produzir, estamos falando de produção na vida espiritual, para os homens. Então, esse tipo de gente, eles não servem para nada, para a igreja. O que eles gostam mesmo é que eles amam as festas que a igreja promove e eles não têm nenhuma vergonha de participar, mesmo atacando e combatendo a igreja de dentro para fora. Eles são pastores que se preocupam consigo mesmos. Eles são... Eu na hora que for destrinchar isso, eu serei... Eles são egoístas. Vou trabalhar essa questão do egoísmo, porque o pastor que apacenta a si mesmo. Nuvens sem água impelidas pelo vento. Por que serve uma nuvem se ela não chove? Né? Só para ir para o vento, para lá, para cá, fazer sombra. E quando faz, né? Então, a gente vai trabalhar tudo isso mostrando quem são esses homens aqui. Então, é muita coisa para se falar sobre esses homens, né? Mas aí, enfim, terminamos a sexta verdade. Vamos para a sétima agora. Sétima verdade. Ondas bravias. É continuação. Então, eu vou trazer para cá.
e vou jogar isso aqui lá para cima. Para cá. Vamos colocar aqui, mudar de cor e apagar. E aqui, ó, eu preciso alterar versos 12 e 13. Versos 12 e 13. E aqui também eu posso alterar, então. Ondas bravias do mar que espumavam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então eu vou pegar daqui até aqui e vou trazer para cá. Vou vir aqui e alterar. Vou acrescentar. Eles são ondas. Não são como? Eles são ondas bravias do mar que espumam as suas sujeiras. A ideia de espumar a sujeira é de expulgar a sujeira para fora, de ir jogando para os cantos a sujeira, é de trazer para a praia. A praia seria a igreja e eles trazem a sujeira deles do mundo para dentro da igreja. Eles são estrelas errantes. Vou botar a mesma coisa aqui. Vou botar um ponto, que é para a gente começar de novo. São estrelas errantes para as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Então a ideia de estrelas aqui é o estrelato mesmo, né? Porque a estrela errante é um cometa que sai doido pelo espaço, se chocando, afetando outros planetas. A gente poderia pensar em estrelas buscando atenção, né? Buscando público, mas que sai mundo espiritual fora, destruindo por onde eles se chocam, destruindo a igreja. Para eles, está sendo guardada as trevas do inferno. É o que diz aqui o texto. Terminamos então a 6, né? Temos aquela ajustada, já que o verso também está lá, né? Quanto a estes, ó, a eles aqui, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo. Então, o 14 e o 15 devem estar juntos, porque não tem como separar. Para exercer juízo contra todos, ó, eles aqui, fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Beleza. Os tais são murmuradores. Então, aqui é a 7ª e essa é a 8ª. Certo? 8ª. Então, vamos lá. Quanto a estes foi que também... aqui eu tenho que já trocar, né? Então, já vamos fazer isso. Beleza, vamos lá, 14 e 15, né? Aqui a gente tem que trocar versos 14 e 15. Quanto a estes, foi que também alguns indivíduos receberam foram profetizados
colocar foram. Vou pegar daqui para baixo, então, ó. Certo? Vou trazer para cá. Vou mudar a cor, deixar a Bíblia e foram profetizados por Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticavam, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Beleza. Versos 14 e 15. Pronto. O que eu vou fazer? Vou vir para cá e vou trazer para cá. Eu e você aprendemos que estes homens já foram visualizados pelos profetas. Eles já foram visualizados, não é novidade isso. Aqui ele cita até o profeta Enoque, né? Eu vou deixar o profeta. Já foram visualizados pelo profeta. Pelo profeta Enoque. Agora, o sétimo, depois de Adão, isso eu não preciso, não vou colocar. O dizendo sim. O profeta Enoque. Que nos diz sobre isso. E eles que eis que vem o Senhor entre seus exércitos santos para exercer juízo contra eles e para fazer para lhes mostrar na cara o erro e sua impiedade. Vou apagar esse pedaço. Maravilha. Vamos voltar aqui e vamos para lhes esclarecer seus erros e seu caráter ímpio. Para seu caráter ímpio acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que estes pecadores proferiram contra ele. Pronto. Sétima verdade. Texto duro esse contra essas pessoas, né? Aliás, toda a cena, né? Aliás, é o personagem principal, né? Pronto, terminamos. Os tais, ó eles aqui, ó. Os tais são murmuradores, eles são murmuradores, são descontentes. Isso tudo é adjetivo, então eu vou deixar fora. São murmuradores descontentes, andando segundo suas paixões. É eles aqui, ó, suas. A sua boca
Vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Rapaz! Então tá, alguns indivíduos são, vou pegar daqui para lá, vou colocar aqui, itálico, cor de Bíblia. Alguns indivíduos são murmuradores, só eles eram, né? Eram murmuradores. Eram descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vivia propalando grandes arrogâncias. Eram aduladores dos outros por motivos interesseiros. Pronto, terminamos. Vamos para cá. Eu e você aprendemos que estes homens são murmuradores, descontentes e andam segundo as suas paixões. Suas bocas vivem jorrando arrogâncias. São bajuladores por interesse pessoal. Pronto, isso é a característica desses homens que estão, que a gente tem que olhar e ter eles na igreja e enxergar que a igreja não está imune a esses homens, né? Oitava lição agora. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor. Então, isso aqui não tem, né? É a igreja. Qual que é mesmo? O 17. Deixa eu voltar lá para tirar a dúvida. 17 está aqui. 14, 16, 18. É verdade, não tem no 17. Vamos lá. O 17 eu apago, ficando o 18 e o 19. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. Os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores. Isso aqui são eles, ó. Andando segundo as suas paixões. Só se eu deixar o 17, deixa eu ver aqui. Não, não vou deixar. Eu vou apagar mesmo o 17. E aqui vai para a oitava. Eles são os escarnecedores que aparecem aqui e aqui. Então vamos lá. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. Alguns indivíduos. Vou pegar isso aqui, ó. Não, vou pegar daqui. Pega tudo. Vou pegar tudo. Vou trazer para cá. Itálico, cor de Bíblia. Então, alguns indivíduos foram anunciados para o último tempo. Como escarnecedores que andariam
segundo as suas ímpias paixões. Alguns indivíduos foram anunciados para o último tempo como escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias paixões. Vamos lá? Aprendemos que estes indivíduos foram anunciados como para o último tempo. Como os escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias paixões. Eu vou deixar assim mesmo. Não vou trazer para o presente, porque a gente está falando de um tempo que a gente está vivendo. Foram anunciados. Beleza. Então tá aí. Oitava verdade e oitava lição. Nona agora, né? Nona e última. Estamos terminando. São estes, eles aqui, ó, são estes os que, de novo, promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Então, tá, alguns indivíduos, itálico, cor de Bíblia, promoviam divisões sensuais que não tinham o espírito. Que não tinham o espírito. Como é que é a lição? Vou jogar para cá. Entendemos que estes elementos promovem divisões sensuais na igreja. Ponto. As divisões que não são coisas, divisões sensuais, cujo espírito está longe. Assim ficou legal. Disse a mesma coisa, mas de uma forma mais legal, pelo menos para se entender. Pronto. Eu e você aprendemos que esses elementos promovem divisões sexuais cujo espírito está longe. Quer dizer, cujo espírito está longe delas. Longe delas. Cujo espírito não participa. Pronto. Nona lição terminada. Todas as lições do texto estão aqui já colocadas. Ok? Deixa eu mudar de câmera. Então, é o seguinte. Terminamos as lições. Agora nós vamos partir para a conclusão, tema, e nós vamos ajustar todas essas lições para que elas fiquem de uma forma mais palatável, mais compreensível, fazendo um resumo das lições. Mas isso fica para o nosso próximo encontro, quem sabe amanhã. Até mais. Deus te abençoe.